Bem-vindo de volta a mais uma história no Laboratório de Contos de Infidelidade. Antes de começarmos, diga-nos, de onde no mundo você está assistindo? Agora, vamos mergulhar na história de hoje. Capítulo 1. A Fundação. João Almeida havia construído sua vida como construía casas, com precisão, dedicação e um compromisso inabalável com a excelência. Aos 38 anos, ele era dono da empresa de construção mais bem-sucedida em Vale dos Cedros, empregando mais de 200 pessoas e concluindo projetos em 3 distritos. Suas mãos calejadas contavam a história de um homem que começou do nada, trabalhando como operário diarista até se tornar um empreiteiro milionário. Há 15 anos, ele se casara com Ângela Moreira, a bela filha do antigo presidente da Câmara da Vila. Ângela, agora com 35 anos, havia sido o grande partido de Vale dos Cedros, loira, ambiciosa e de uma família com dinheiro antigo que havia secado há muito tempo. O nome Moreira ainda tinha peso, mas as contas bancárias estavam vazias há uma geração. Seu casamento parecia perfeito para os de fora. Ângela desempenhava o papel de esposa de um empresário bem-sucedido de forma impecável, organizando eventos de caridade e mantendo sua vasta propriedade na Colina dos Bordos. Mas João notava as mudanças ao longo dos anos, o frio que se infiltrava em seu toque, a forma como ela desaparecia por horas sem explicação, as compras caras que não combinavam com nenhuma ocasião. Seu filho, Tiago Almeida, tinha 14 anos e era a luz da vida de João. O rapaz herdara a ética de trabalho do pai e a inteligência da mãe, destacando-se tanto nos estudos quanto nos desportos. João treinava a equipa de futebol de Tiago, e eles passavam todos os fins de semana trabalhando em projetos na garagem, uma tradição na qual Ângela havia deixado de participar há muito tempo. A gravidez fora uma surpresa. Após 14 anos de casamento e múltiplos abortos espontâneos, eles assumiram que Tiago seria o único filho. O anúncio de Ângela 6 meses atrás fora recebido com emoções mistas. João estava emocionado, enquanto Ângela parecia distante e ansiosa. O Dr. Eduardo Henriques era o médico de família dos Almeida há mais de uma década. Um homem na casa dos 60 anos com têmporas grisalhas e olhos bondosos, ele havia trazido ao mundo várias crianças em Vale dos Cedros e era conhecido por sua maneira gentil à beira da cama. Ele monitorava de perto a gravidez de Ângela, dada sua história e idade. Enquanto João esperava na sala de espera do consultório de Henriques, ele refletia sobre como essa gravidez parecia diferente da época em que Ângela carregava Tiago. Naquela época, ela brilhava, animada com cada marco. Desta vez, ela parecia sobrecarregada, frequentemente olhando para o vazio com uma expressão preocupada que ela alegava ser apenas ansiedade hormonal. Carlos Lago, sócio de negócios de João e melhor amigo desde o ensino secundário, também notara as mudanças. Carlos gerenciava o lado financeiro da Construções Almeida, enquanto João cuidava das operações. Ele mencionara ter visto Ângela pela vila em horários estranhos, sempre verificando o telemóvel com um sorriso secreto que não chegava aos olhos. "Algo não está certo com ela, homem", dissera Carlos na semana passada durante a cerveja habitual de sexta-feira. A Sara viu-a no café na rua principal, em conversa profunda com um tipo que ela não reconheceu. Quando a Sara acenou, Ângela quase saltou da pele. João havia descartado isso na época, mas a semente da dúvida fora plantada. O comportamento de Ângela tornara-se cada vez mais errático, chegando tarde em casa de viagens de compras sem sacos, atendendo chamadas em privado e mostrando pouco interesse em preparar a chegada do bebê. Na manhã da consulta, Ângela estava invulgarmente quieta. Mal tocara no pequeno almoço e parecia nervosa, constantemente verificando seu reflexo em todos os espelhos que passavam. Quando João sugeriu que almoçassem após a consulta para celebrar o bebê saudável, ela simplesmente assentiu sem entusiasmo. Agora, enquanto esperava que ela saísse da sala de exame, João tentava afastar a sensação incômoda de que algo estava terrivelmente errado. Ele construíra seu sucesso confiando em seus instintos, e todos os instintos gritavam que sua vida perfeitamente construída estava prestes a desabar. Capítulo 2. A teia da decepção.
A sala de exame do doutor. Henriques parecia menor do que o habitual enquanto Ângela jazia na mesa, com a camisa puxada para cima, expondo sua barriga arredondada. O gel sentia-se frio contra sua pele, mas não tão frio quanto o medo correndo por suas veias. Ela temia essa consulta há semanas, sabendo que a tecnologia moderna de ultrassom revelaria o que ela tentava desesperadamente esconder. O caso começara de forma inocente, 8 meses atrás. Marcos Jardim era um promotor imobiliário suave da capital da província, com 32 anos, cabelos escuros e um sorriso encantador que chamara a atenção de Ângela em um evento de caridade. Ao contrário de João, que estava sempre coberto de poeira de construção e falava de códigos de construção e canteiros de obras, Marcos usava fatos caros e falava de investimentos internacionais e desenvolvimentos de luxo. Ângela sentia-se presa em Vale dos Cedros há anos. Enquanto João estava contente em construir seu império na pequena vila, ela sempre sonhara com algo maior: vida na cidade, círculos sociais sofisticados e o tipo de riqueza que comprava respeito, em vez de conquistá-lo com mãos calejadas e trabalho honesto. Marcos a perseguira incansavelmente após o primeiro encontro. Flores caras chegavam à casa quando João estava no trabalho. Mensagens de texto cheias de poesia e promessas de uma vida além dos confins da pequena Portugal rural. Ele alugara uma suíte de luxo no Hotel Grande Vista, a 40 minutos fora da vila, onde se encontravam 2 vezes por semana para encontros apaixonados que faziam Ângela sentir-se viva de maneiras que ela havia esquecido. A gravidez fora um acidente, um momento de descuido quando a paixão sobrepujou o bom senso. Quando Ângela percebeu o que havia acontecido, era tarde demais para a solução discreta que ela inicialmente considerara. O cronograma estava errado, perigosamente errado. Ela estivera com Marcos 3 semanas antes da última vez que fora íntima com João. O doutor Henriques movia a sonda de ultrassom pela barriga dela, sua expressão tornando-se cada vez mais preocupada enquanto estudava o monitor. Ângela não conseguia ver a tela de sua posição, mas observava seu rosto com atenção, notando como suas sobrancelhas se franziam e seus lábios se apertavam em uma linha fina. — Está tudo bem? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. O médico não respondeu imediatamente. Ele calculava datas em sua cabeça, cruzando o desenvolvimento do bebê com o cronograma de concepção que Ângela fornecera meses atrás. As medições estavam erradas, significativamente erradas. Esse bebê fora concebido pelo menos 3 semanas antes do que Ângela alegara. Em seus 40 anos de prática, o Dr. Henriques vira essa situação antes. Os silêncios constrangedores, as esposas nervosas, os maridos confiantes sentados nas salas de espera com sorrisos animados. Mas ele nunca lidara com um caso envolvendo pessoas que conhecia há décadas, pessoas cujas vidas seriam destruídas pelo que o ultrassom revelava. Enquanto isso, João esperava na sala de espera, percorrendo e-mails de canteiros de obras. A Construções Almeida estava no meio de seu maior projeto até então, um complexo hoteleiro de luxo que os estabeleceria como os principais construtores da região. A ironia não lhe escapava de que ele estava construindo o tipo exato de estabelecimento onde sua esposa o traía. Carlos havia lhe enviado uma mensagem mais cedo sobre um potencial investidor para o próximo grande projeto, alguém chamado Marcos Jardim, que andava fazendo perguntas sobre a empresa. João fez uma nota mental para investigar mais tarde, sempre interessado em expandir suas relações comerciais. Tiago estava na escola, provavelmente pensando na irmã ou irmão que aguardava ansiosamente. Ele já começara a converter o quarto vago em um quarto de bebê, pintando personagens de desenhos animados nas paredes com a mesma atenção aos detalhes que aplicava a tudo. João sorriu, pensando na empolgação de seu filho, sem saber que o mundo do rapaz estava prestes a ser destruído junto com o seu. O Dr. Henriques finalmente pousou a sonda de ultrassom e virou-se para Ângela com olhos graves. — Senhora Almeida, precisamos discutir o cronograma dessa gravidez. Com base no desenvolvimento do bebê, a concepção ocorreu aproximadamente há 26 semanas, não 23, como calculamos originalmente.
O rosto de Ângela empalideceu. 3 semanas de diferença? Isso destruiria tudo o que ela construíra em 15 anos de casamento. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Preciso falar com seu marido, disse o doutor. Henriques, calmamente. Essa é uma conversa que afeta ambos e ele merece saber a verdade. Enquanto o médico saía para chamar João, Ângela fechou os olhos e tentou se preparar para o fim do mundo como o conhecia. Em algum lugar. Pela vila, Marcos Jardim provavelmente fechava outro negócio imobiliário, alheio ao fato de que seu segredo estava prestes a destruir múltiplas vidas. E na sala de espera, o homem que a amara e confiara nela por 15 anos estava prestes a aprender que sua vida perfeita fora construída sobre uma base de mentiras. Capítulo 3. A revelação. As mãos do doutor. Henriques tremiam ligeiramente enquanto ele se aproximava da sala de espera. Em 4 décadas de prática médica, ele entregara notícias difíceis inúmeras vezes, mas nunca os riscos pareceram tão pessoais. A família Almeida era paciente desde o nascimento de Tiago, e João construíra a ampliação de sua clínica apenas 5 anos atrás. Isso não era apenas sobre ética médica, era sobre assistir ao colapso do mundo de um bom homem. Senhor Almeida, posso falar consigo em particular por um momento? A voz do doutor. Henriques era cuidadosamente controlada, mas João notou imediatamente a tensão. Eles caminharam até o escritório dele, deixando Ângela sozinha na sala de exame. O doutor Henriques fechou a porta e gesticulou para que João se sentasse, mas permaneceu de pé, andando ligeiramente enquanto organizava seus pensamentos. João, o que vou lhe dizer será difícil de ouvir, mas você precisa saber a verdade. Ele pausou, olhando para o homem que conhecia há anos. O ultrassom mostra que o desenvolvimento do bebê é inconsistente com o cronograma que sua esposa forneceu. Com base nas medições, a concepção ocorreu aproximadamente há 26 semanas, não 23. As sobrancelhas de João se franziram enquanto processava a informação. O que isso significa exatamente? Significa que a criança não poderia ter sido concebida no período em que você e Ângela estavam juntos. De acordo com o histórico médico de sua esposa e nossas discussões anteriores, você estava fora naquele projeto de construção em Lisboa durante a janela de concepção. A cor sumiu do rosto de João enquanto as implicações o atingiam como uma marreta. O projeto em Lisboa, ele estivera lá por 3 semanas em janeiro, o maior contrato que a Construções Almeida já conseguira. Ele ligava para Ângela todas as noites, sentindo falta dela terrivelmente, ansioso para voltar para casa e celebrar o sucesso. Tem absoluta certeza? A voz de João era pouco mais que um sussurro. O doutor Henriques assentiu gravemente. Verifiquei as medições 3 vezes. Não há dúvida sobre o timing. João levantou-se devagar, sua mente correndo pelos últimos 6 meses. O comportamento estranho de Ângela, as chamadas secretas, a distância entre eles, tudo fazia sentido agora. Ele pensou em Tiago, provavelmente sentado na aula de matemática, animado em se tornar irmão mais velho de uma criança que nem era sua irmã. O que faço agora? Perguntou João, mais para si mesmo do que para o médico. Isso não cabe a mim dizer, respondeu o doutor. Henriques, mas João, você é um bom homem. Merece melhor que isso. O que quer que decida fazer, precisa proteger a si mesmo e a Tiago. Enquanto caminhavam de volta para a sala de exame, o conselho do Dr. Henriques ecoava nos ouvidos de João. Saia deste consultório agora e peça o divórcio. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, faladas do coração de um homem que assistira a muitas boas pessoas sofrerem com traições. Mas João Almeida não era um homem de decisões precipitadas. Enquanto se aproximavam da porta, ele já calculava, planejava. Ângela ainda jazia na mesa de exame, olhando para o teto com lágrimas nos olhos. Ela sabia o tempo todo. Mostre-me, disse João ao doutor. Henriques, mostre-me o ultrassom. O doutor Henriques hesitou, mas virou o monitor para João. Ali, na tela, estava a prova inegável.
medições de desenvolvimento que correspondiam a uma data de concepção que tornava a traição de Ângela cristalina. O bebê era saudável e crescia normalmente, mas não era dele. Ângela finalmente olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas e desespero. João, posso explicar? Não, disse ele calmamente, sua voz carregando um frio que ela nunca ouvira antes. Não pode. Ele estudou o ultrassom por mais um momento, memorizando cada detalhe. Então olhou para sua esposa, a mulher que amara e confiara por 15 anos, a mãe de seu filho, a pessoa que acabara de destruir tudo o que ele acreditava sobre sua vida. Vamos para casa, disse João, sua voz estranhamente calma. Vamos ter uma conversa. E então você vai me dizer exatamente quem ele é. O rosto de Ângela ficou branco. João, por favor, Dr. Henriques. João interrompeu, virando-se para o homem mais velho. Obrigado por me contar a verdade. Envie-me cópias de tudo. O ultrassom, as medições, o cronograma, tudo. Enquanto deixavam o consultório, Ângela tentava falar repetidamente, mas João permanecia em silêncio, sua mente não mais focada na traição em si. Ele já processara e aceitara essa realidade. Em vez disso, pensava no futuro, na estabilidade de Tiago, em seu negócio, no fato de que, em algum lugar em Vale dos Cedros, um homem andava por aí pensando que escapara impune de destruir a família Almeida. João Almeida construíra um império através de planejamento cuidadoso e execução metódica. Ele aprendera cedo. Na vida que a chave para o sucesso não era apenas trabalhar duro, mas trabalhar de forma inteligente. Enquanto dirigiam para casa em silêncio, com Ângela chorando baixinho no banco do passageiro, João já formulava um plano que garantiria que a justiça fosse servida de maneiras que o sistema legal nunca poderia. Capítulo 4. A paciência do caçador. Naquela noite, João sentou-se em seu escritório em casa, uma sala forrada com prêmios e fotografias, documentando 15 anos de sucesso nos negócios e memórias familiares que agora pareciam elaboradas mentiras. Ângela retirara-se para o quarto deles, alegando uma dor de cabeça, enquanto Tiago trabalhava nos deveres de casa em seu quarto, alheio ao fato de que seu mundo havia mudado de eixo. João abriu seu portátil e começou o que fazia melhor: pesquisa metódica e planejamento. Sua primeira busca foi por Marcos Jardim, e não demorou para encontrar informações sobre o mais novo predador de Vale dos Cedros. O Grupo de Desenvolvimento Jardim tinha um site elegante exibindo propriedades de luxo pela província, com Marcos destacado como o carismático CEO que traz sonhos à vida através de desenvolvimentos imobiliários visionários. O homem era bonito de uma forma polida que João achou imediatamente repulsiva. Todos dentes brancos e fatos caros. O tipo de pessoa que nunca trabalhara um dia honesto na vida. O perfil de Marcos no LinkedIn mostrava-o participando do mesmo evento de caridade onde provavelmente conhecera Ângela, e sua presença nas redes sociais revelava um homem que prosperava com atenção e luxo. Cavando mais fundo, João descobriu que Marcos era casado com uma mulher chamada Sofia Jardim, uma advogada proeminente na capital da província. Eles tinham filhas gêmeas de 10 anos e viviam em uma casa de 1 milhão de euros no bairro mais exclusivo da cidade. A ironia não escapava a João. Esse homem destruía múltiplas famílias simultaneamente. Na semana seguinte, João manteve sua rotina normal enquanto secretamente reunia inteligência. Ele disse a Carlos que Ângela tinha complicações na gravidez que exigiam repouso, o que explicava sua ausência de eventos sociais e sua própria distração. Carlos, sempre leal, assumiu responsabilidades extras sem questionar. João contratou um investigador privado chamado Paulo Henriques, um antigo detetive da polícia especializado em casos de infidelidade. Paulo era discreto e minucioso, exatamente o que João precisava. Em 3 dias, Paulo documentara os encontros semanais de Ângela e Marcos no Hotel Grande Vista, completos com fotografias e carimbos de hora que pintavam um quadro de decepção calculada. A evidência era condenatória. Ângela usara dinheiro da conta conjunta para pagar o quarto do hotel. Ela dizia a João que ia às compras ou visitar sua irmã Maria na vila vizinha.
mas em vez disso estava a 40 minutos de distância, em uma suíte de luxo, brincando de casinha com um homem que mentia para sua própria família de forma igualmente completa. Mas João queria mais do que apenas evidência do caso. Ele queria entender o escopo completo da traição e garantir que sua resposta fosse abrangente e permanente. Através da investigação de Paulo, ele aprendeu que Marcos planejava deixar sua esposa e mudar Ângela para a capital da província, onde começariam do zero com a criança e o acordo de divórcio de Ângela. O plano revelava a traição completa de Ângela. Ela não fora apenas infiel, planejava destruir sua família e levar metade de tudo o que João construíra para financiar sua nova vida com a criança de outro homem. A profundidade da decepção era impressionante. Tiago permanecia alheio, animado planejando para sua nova irmã ou irmão e trabalhando no quarto de bebê. Assistir à empolgação inocente de seu filho era tortura para João, mas também fortalecia sua resolução. Tiago merecia melhor que uma mãe que podia mentir tão completamente e um padrasto igualmente desonesto. Durante essa semana de investigação, Ângela tornava-se cada vez mais nervosa. Ela sentia a distância emocional de João, mas parecia acreditar que podia manter a farsa. Ela até teve a audácia de perguntar-lhe sobre cores de tinta para o quarto de bebê, desempenhando o papel de esposa devota, enquanto continuava a se encontrar com Marcos 2 vezes por semana. O respeito de João por sua esposa evaporou completamente enquanto havia realizar essa elaborada decepção. A mulher que ele amara revelava-se uma manipuladora habilidosa que podia olhar nos olhos dele e mentir sem hesitação. Era um lado de Ângela que ele nunca vira, e isso o enojava mais do que o caso em si. Na sexta-feira à noite, exatamente uma semana após a revelação do ultrassom, João tomou sua decisão. Ele não confrontaria Ângela ainda. Isso apenas os forçaria a serem mais cuidadosos ou fugir. Em vez disso, executaria um plano que exporia sua traição publicamente, enquanto garantia que enfrentassem consequências muito além de um simples acordo de divórcio. Enquanto sentava em seu escritório, revisando o último relatório de Paulo, João sentia algo que não experimentava desde que construíra sua primeira casa: a satisfação de um projeto perfeitamente planejado, prestes a se concretizar. Ângela e Marcos cometeram o erro de subestimar um homem que construíra um império através de paciência, inteligência e determinação inabalável. Eles estavam prestes a aprender que João Almeida não era o simples empreiteiro rural que assumiram. Ele era um homem com recursos, conexões e, mais importante, o foco implacável para garantir que aqueles que o traíssem se arrependessem pelo resto de suas vidas. A temporada de caça estava prestes a começar e João Almeida nunca errara seu alvo. Capítulo 5. A armadilha. 2 semanas após a revelação do ultrassom, João estava pronto para ativar sua armadilha. Ele passara cada momento planejando meticulosamente, usando a mesma atenção aos detalhes que tornara a Construções Almeida a empresa de construção mais bem-sucedida da região. Mas desta vez, em vez de criar algo, ele preparava-se para destruir sistematicamente as vidas daqueles que o traíram. A chave do plano de João era a informação que Paulo Henriques descobrira sobre as práticas empresariais de Marcos. O grupo de desenvolvimento Jardim estava altamente alavancado, com vários projetos dependendo da confiança contínua dos investidores. Mais importante, Marcos cortava cantos em regulamentações ambientais e padrões de segurança, violações que poderiam resultar em acusações criminais se devidamente documentadas e reportadas. O primeiro movimento de João foi estratégico e aparentemente inocente. Ele arranjou uma reunião de negócios com Marcos, sob o pretexto de discutir uma potencial parceria. A reputação da Construções Almeida na região tornava-os um parceiro atraente para qualquer promotor, e Marcos concordou ansiosamente em se encontrar. Eles se reuniram no Clube de Campo de Vale dos Cedros, um lugar onde João tinha influência considerável como membro fundador. Marcos chegou em seu BMW, vestido com um fato caro que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês.
O homem exalava arrogância, claramente acreditando que estava prestes a fechar um negócio lucrativo com um simples empreiteiro rural. João, ouvi coisas incríveis sobre sua empresa, disse Marcos, estendendo a mão com um sorriso praticado. Acho que poderíamos fazer grandes coisas juntos. João apertou sua mão, notando a palma macia que nunca segurara um martelo ou ganhara um calo honesto. Estou sempre interessado em trabalhar com promotores ambiciosos. Conte-me sobre seus projetos atuais. Durante o almoço, Marcos descreveu entusiasticamente seus vários desenvolvimentos, inadvertidamente revelando detalhes sobre medidas de corte de custos e atalhos regulatórios que João catalogava mentalmente. O homem estava tão confiante em sua própria esperteza que essencialmente confessou numerosas violações sem perceber. Encontrei que às vezes é preciso ser criativo com as regulamentações, disse Marcos com uma piscadela conspiratória. Estudos de impacto ambiental podem ser interpretados de forma flexível se você conhecer as pessoas certas. João assentiu pensativamente, gravando secretamente a conversa em seu telemóvel. Isso é muito interessante. Gostaria de ver alguns de seus sites em primeira mão. Eles arranjaram para que João visitasse 3 dos projetos atuais de Marcos na semana seguinte. O que Marcos não sabia era que João documentava tudo: violações de segurança, danos ambientais, violações de códigos e evidências de suborno. Cada visita ao site fornecia mais munição para a eventual destruição legal do grupo de desenvolvimento Jardim. Enquanto isso, o comportamento de Ângela tornava-se cada vez mais errático. Ela perdera sua consulta com o doutor Henriques na semana anterior, alegando que não se sentia bem. Na realidade, ela estava em pânico com a discrepância no cronograma e pesquisava maneiras de explicá-la. Ela até considerara alegar que o bebê era prematuro, mas as medições do ultrassom tornavam isso impossível. Seu caso com Marcos continuava, mas seus encontros agora estavam cheios de ansiedade em vez de paixão. Ângela sentia que João sabia algo, embora não pudesse pinpointar exatamente o que mudara. Marcos descartava suas preocupações, confiante de que seu charme e a natureza confiante do marido dela os protegeriam. Durante esse tempo, João também começou a proteger seus ativos. Trabalhando com seu advogado, José Duarte, ele reestruturou a Construções Almeida para proteger a empresa de qualquer potencial acordo de divórcio. José era um velho amigo que ajudara João a construir seu império nos negócios, e ele não fez perguntas quando João pediu estratégias agressivas de proteção de ativos. João, se você está preocupado com questões de responsabilidade, podemos criar uma estrutura corporativa mais complexa, sugeriu José durante uma de suas reuniões. Faça isso, respondeu João. Quero tudo protegido, a casa, o negócio, o fundo universitário de Tiago, tudo. Tiago permanecia um ponto brilhante no mundo cada vez mais escuro de João. O rapaz continuava trabalhando no quarto de bebê, pintando personagens de desenhos animados com a mesma precisão que seu pai aplicava aos projetos de construção. Assistir à empolgação inocente de seu filho era ao mesmo tempo de partir o coração e motivador para João. Tiago merecia proteção do caos que estava prestes a irromper. Na quinta-feira à noite, Paulo Henriques entregou a peça final de evidência que João precisava. Através de vigilância cuidadosa e coleta estratégica de informações, Paulo descobrira que Marcos planejava deixar sua esposa Sofia no mês seguinte. O plano era que Ângela pedisse o divórcio imediatamente depois, alegando diferenças irreconciliáveis, e então se mudasse para a capital da província com o bebê assim que nascesse. Eles têm tudo planejado, reportou Paulo. Marcos já deu um sinal em um apartamento penthouse no centro. Ângela anda pesquisando advogados de divórcio especializados em casos de altos ativos. Eles acham que vão sair com metade de tudo o que você construiu. João sorriu friamente enquanto revisava as fotos de vigilância mostrando Ângela e Marcos no Hotel Grande Vista no início daquela semana. Eles estão prestes a aprender que alguns planos não sobrevivem ao contato com a realidade. Naquela noite, enquanto Ângela dormia ao seu lado, João finalizava a sua estratégia,
Ele revelaria seu conhecimento do caso de uma forma que maximizaria o dano a ambos os traidores enquanto protegia a si mesmo e a Tiago. O timing seria crucial. Ele precisava coordenar múltiplas partes móveis para garantir que nem Ângela nem Marcos pudessem escapar das consequências de suas ações. A fase 1 fora a coleta de inteligência. A fase 2 fora a coleta de evidências e proteção de ativos. A fase 3, que começaria na segunda-feira seguinte, era guerra total, e João Almeida nunca perdera uma guerra que escolhera lutar. Capítulo 6. O acerto de contas. A manhã de segunda-feira chegou com um calor fora de época para outubro, como se o universo em si conspirasse para tornar esse dia perfeito para a destruição. João acordou antes do amanhecer, como fizera todas as manhãs nas últimas 3 semanas, mas hoje sentia-se diferente. Hoje, a fase de planejamento terminava e a fase de execução começava. Às 7 horas, enquanto Ângela ainda dormia e Tiago se preparava para a escola, João fez sua primeira chamada. Ele contatou a Agência de Proteção Ambiental da província e reportou as violações que documentara nos sites de construção de Marcos. A evidência era abrangente: fotografias, conversas gravadas e documentação de descarte ilegal e violações de segurança que colocavam tanto trabalhadores quanto o público em risco. Sua segunda chamada foi para o Serviço de Receita Federal. Marcos se gabara de estratégias fiscais que cruzavam a linha para fraude e João documentara cada detalhe com cuidado. O Serviço de Receita levava tais relatórios a sério, especialmente quando acompanhados de evidências substanciais. A terceira chamada foi para Sofia Jardim, a esposa insuspeita de Marcos. João debatera essa decisão, mas decidiu que ela merecia saber a verdade sobre a vida dupla de seu marido. Senhora Jardim, meu nome é João Almeida. Tenho informações sobre seu marido que você precisa saber. Podemos nos encontrar para um café esta manhã. A voz de Sofia era cautelosa, mas curiosa. Não tenho certeza do que se trata, Sr. Almeida. Seu marido está tendo um caso com minha esposa e eles planejam deixar suas famílias. Tenho documentação extensa e pensei que você deveria vê-la antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. O silêncio do outro lado durou quase 30 segundos antes que Sofia falasse novamente. Que tipo de documentação? Eles arranjaram se encontrar em um café perto do escritório de advocacia de Sofia. João levou cópias de tudo: fotos de vigilância, recibos de hotel, mensagens de texto que Paulo obtivera por vários meios e o ultrassom que provava que Ângela carregava o filho de Marcos. Sofia Jardim era uma mulher impressionante, inteligente, composta e claramente devastada pela evidência, mas determinada a lidar com a situação profissionalmente. Como advogada de direito familiar, ela entendia as implicações imediatamente. Isso é abrangente, disse ela, revisando os documentos. Você essencialmente construiu um caso hermético contra ambos. Essa era a intenção, respondeu João. Seu marido planeja deixá-la por minha esposa. Eles acham que vão levar metade de tudo o que construí para financiar sua nova vida juntos. Os olhos de Sofia endureceram. Não se eu pedir o divórcio primeiro. Marcos não sabe que venho documentando seu comportamento suspeito há meses. Combinado com sua evidência, eles passaram a hora seguinte coordenando suas estratégias. Sofia pediria o divórcio naquela tarde, buscando custódia total de suas filhas e solicitando contabilidade forense de todos os negócios de Marcos. Suas conexões legais garantiriam que o processo se movesse rapidamente e agressivamente. Enquanto isso, Ângela estava no consultório do doutor Henriques para uma consulta remarcada que não podia mais evitar. O médico insistira em vê-la após ela perder a visita da semana anterior. Ela sentava-se nervosamente na sala de espera, alheia ao fato de que seu mundo já começava a colapsar ao seu redor. Ao meio-dia, João voltou para casa e encontrou Ângela na cozinha, preparando o almoço com energia nervosa. Ela olhou para cima quando ele entrou, tentando um sorriso que não chegava aos olhos. Como foi sua manhã? Perguntou ela, sua voz artificialmente animada. Produtiva, respondeu João, colocando sua pasta na bancada. Precisamos conversar.
Algo em seu tom fez Ângela congelar. Ela temia essa conversa há semanas, mas esperava manter a farsa até o nascimento do bebê e poder executar seu plano de fuga com Marcos. Sobre o quê? Perguntou ela, embora já soubesse. João abriu sua pasta e removeu uma pasta de arquivo. Ele espalhou seu conteúdo pela mesa da cozinha. Fotos de vigilância, recibos de hotel, imagens de ultrassom e evidências documentadas do caso de Ângela. A evidência era esmagadora e inegável. O rosto de Ângela empalideceu enquanto olhava para as fotografias dela e Marcos no Hotel Grande Vista. João, posso explicar? Não, disse ele, calmamente. Não pode, porque não há explicação que justifique o que você fez à nossa família. Ele sentou-se do outro lado dela, sua voz permanecendo calma e controlada. Sei sobre Marcos Jardim. Sei sobre seus encontros semanais no Hotel Grande Vista. Sei que o bebê que você carrega é dele, não meu. E sei sobre seu plano de se divorciar de mim e se mudar para a capital da província com meu dinheiro. Ângela começou a chorar, mas João não sentia simpatia. A mulher sentada à sua frente era uma estranha que sistematicamente destruíra 15 anos de casamento e confiança. Também sei, continuou ele, que você planeja isso há meses. Os recibos do hotel remontam a janeiro, quando eu estava em Lisboa, fechando o maior negócio de minha carreira. Enquanto eu trabalhava 18 horas por dia para garantir nosso futuro, você planejava destruí-lo. João, por favor, soluçou Ângela. Não é o que você pensa. É exatamente o que penso, respondeu ele. Mas aqui está o que você não sabe. A partir desta manhã, Marcos Jardim enfrenta acusações federais de violações ambientais, investigações de fraude fiscal e um pedido de divórcio de sua esposa, que agora tem toda a evidência de seu caso. Seu negócio será destruído, seus ativos congelados e sua reputação arruinada. O choro de Ângela parou enquanto as implicações a atingiam. O que você fez? Protegi minha família e garanti que as pessoas que nos traíram enfrentassem consequências apropriadas, disse João. Marcos não vai cuidar de você ou de seu bebê. Ele terá sorte se não for para a prisão federal. Como se fosse uma deixa, o telemóvel de Ângela vibrou com uma mensagem de Marcos. Emergência. Preciso falar imediatamente. Tudo está desmoronando. João observou sua esposa ler a mensagem, vendo o momento exato em que ela percebia que sua rota de fuga cuidadosamente planejada fora completamente eliminada. O homem pelo qual traíra sua família estava prestes a se tornar um fardo em vez de uma salvação. Arrume suas coisas, disse João, levantando-se. Você tem até Tiago voltar da escola para sair desta casa. Depois disso, toda a comunicação passa por advogados. Ângela olhou para ele com olhos desesperados. E o bebê? E nossa família? Essa não é mais nossa família, respondeu João. E essa não é minha criança. Você fez suas escolhas, Ângela. Agora vive com as consequências. Enquanto caminhava para seu escritório para fazer outra rodada de chamadas, João sentia algo que não experimentava há meses: paz. O planejamento terminara. A verdade fora revelada, e a justiça estava sendo servida. A fase 3 começara, e prosseguia exatamente como projetado. Capítulo 7. O efeito dominó. Em 24 horas após a revelação de João, as mentiras cuidadosamente construídas que mantinham o caso de Ângela e Marcos juntas desmoronaram como uma casa construída sobre uma base de areia. A velocidade e a minúcia do colapso excederam até as expectativas de João, provando que pessoas desonestas raramente limitam sua decepção a apenas uma área de suas vidas. Marcos Jardim recebeu o primeiro golpe na manhã de terça-feira, quando agentes federais chegaram a seu escritório com mandados de busca relacionados às violações ambientais que João reportara. Os agentes apreenderam computadores, arquivos e registros financeiros remontando a 3 anos. Ao meio-dia, a história saíra no Jornal de Negócios da capital da província, com manchetes lendo: Promotor enfrenta acusações federais ambientais. O segundo golpe veio naquela tarde,
quando Sofia Jardim pediu o divórcio, acompanhado de uma moção para congelamento emergencial de ativos. Baseado em evidências de infidelidade marital e irregularidades financeiras, sua petição incluía as evidências de vigilância de João e documentação adicional que ela reunira independentemente, pintando um quadro de um homem que sistematicamente enganara tanto sua família quanto seus parceiros de negócios. Ângela, enquanto isso, passara a noite de segunda-feira em um hotel, ligando repetidamente para Marcos, enquanto via seu plano perfeito se desintegrar. Quando finalmente o alcançou na terça-feira à noite, o homem que lhe prometera uma vida de luxo e sofisticação mal se aguentava. "Tudo está arruinado", disse Marcos, sua voz sem a confiança habitual. "Os federais apreenderam tudo. Sofia congelou todas as nossas contas. Meus investidores estão se retirando. Não sei como isso aconteceu tão rápido." "João aconteceu", respondeu Ângela amargamente. "Ele sabia de tudo. Ele planeja isso há semanas." "O que você quer dizer com ele sabia de tudo?" Ângela explicou a revelação do ultrassom e a investigação metódica de João. Enquanto falava, Marcos percebia o escopo da armadilha que fora armada para eles. O simples empreiteiro que ele descartara como um alvo fácil orquestrara sua destruição com uma precisão que impressionaria um estrategista militar. "Precisamos resolver isso", disse Marcos, mas sua voz faltava convicção. "Talvez possamos..." "Não há mais nós", interrompeu Ângela. "Você está prestes a perder tudo e eu estou grávida de seu filho. Como exatamente você vai cuidar de nós agora?" A conversa terminou com Marcos desligando, deixando Ângela sozinha em um quarto de hotel, cercada pelos destroços de suas escolhas. O homem pelo qual traíra sua família revelara-se exatamente o oposto do que João sempre fora. Onde João era confiável, Marcos era fraco. Onde João era principled, Marcos era egoísta. Onde João lutava por sua família, Marcos abandonava suas responsabilidades ao primeiro sinal de problema. Quarta-feira trouxe notícias mais devastadoras para ambos os traidores. O Serviço de Receita anunciou uma auditoria completa do Grupo de Desenvolvimento Jardim, com potenciais acusações criminais pendentes. 3 grandes investidores saíram dos projetos de Marcos, citando preocupações de reputação. Seu advogado de negócios informou-o de que a empresa provavelmente seria forçada à falência em 60 dias. Para Ângela, a realidade de sua situação tornava-se cada vez mais clara. Sua irmã Maria recusou-se a deixá-la ficar em sua casa, enojada pela traição de Ângela a João e Tiago. Seus pais, a outrora orgulhosa família Moreira, estavam mortificados pelo escândalo e ofereciam apenas desaprovação fria em vez de apoio. Carlos Lago, enquanto isso, provava sua lealdade a João, garantindo que a notícia do caso de Ângela se espalhasse pela comunidade de negócios, unida de Vale dos Cedros com precisão cirúrgica. Na quarta-feira à noite, todos os que importavam sabiam exatamente o que acontecera e onde residia a culpa. A opinião pública era esmagadoramente favorável a João e desprezível pela traição de Ângela. Tiago lidou com a notícia com a mesma maturidade que aplicava a tudo mais, embora João pudesse ver a dor nos olhos de seu filho. "A mãe vai voltar para casa algum dia?" perguntou o rapaz na quarta-feira à noite, enquanto trabalhavam em um novo projeto na garagem, construindo uma prateleira para o quarto de Tiago para substituir as decorações do quarto de bebê que ele removera sozinho. "Não", respondeu João honestamente, "mas vamos ficar bem. Sempre fomos uma boa equipa. E isso não vai mudar." "Sinto pelo bebê", disse Tiago calmamente. "Eu estava realmente animado em ser irmão mais velho." João pousou suas ferramentas e olhou para seu filho, a única parte de seu casamento que fora genuína e valiosa. "Você vai ser um ótimo irmão mais velho algum dia, quando o momento certo chegar. Isso não é sobre você, Tiago. Você não fez nada errado." Quinta-feira trouxe o dominó final na campanha orquestrada com cuidado por João. Paulo Henriques entregou evidências de que Marcos embezara de sua própria empresa para financiar seu caso com Ângela. A suíte cara do hotel, os presentes, até as compras de Ângela foram pagas com dinheiro roubado de investidores e parceiros de negócios. A evidência de desfalque
foi o prego final no caixão profissional de Marcos. Em horas após sua entrega aos investigadores federais, mandados de prisão foram emitidos. Ele foi detido na quinta-feira à noite em seu escritório, levado algemado enquanto câmeras de notícias locais capturavam cada momento de sua humilhação. Ângela assistiu à prisão nas notícias locais de seu quarto de hotel, sua mão descansando em sua barriga crescente enquanto percebia o escopo completo do que suas escolhas lhe custaram. O homem pelo qual traíra sua família não era apenas infiel e fraco. Era um criminoso que a usara como cúmplice involuntária em seus esquemas. Na sexta-feira à noite, exatamente uma semana após João confrontar Ângela com a evidência de sua traição, ele sentou-se em seu escritório revisando os resultados de sua campanha. Marcos Jardim estava em custódia federal, enfrentando acusações que provavelmente resultariam em uma década na prisão. Seu negócio estava falido, seus ativos apreendidos e sua reputação destruída, além de reparo. Ângela estava sozinha, grávida e enfrentando um acordo de divórcio que a deixaria com ativos mínimos, graças ao acordo pré-nupcial que ela esquecera e a cláusula de adultério que anulava a maioria de suas proteções financeiras. Sua família a deserdara, seus amigos a abandonaram e o homem pelo qual traíra sua família estava a caminho da prisão. Enquanto João fechava os arquivos em sua mesa, sentia a satisfação de um trabalho completado com sucesso. O planejamento fora meticuloso, a execução impecável e os resultados abrangentes. As pessoas que o traíram enfrentavam consequências proporcionais às suas ações, enquanto ele e Tiago estavam livres para reconstruir suas vidas sobre uma base de verdade em vez de mentiras. A fase 3 estava completa. Era hora de começar a fase 4, construir algo melhor das cinzas do que fora destruído. Capítulo 8. A nova fundação. 3 meses se passaram desde a revelação do ultrassom que mudou tudo, e Vale dos Cedros instalara-se em uma nova normalidade que refletia as consequências de escolhas feitas e justiça servida. O inverno chegara cedo, cobrindo a vila de neve que parecia limpar o ar do escândalo que dominara as conversas locais durante o outono. Marcos Jardim servia uma sentença federal de 7 anos por desfalque e crimes ambientais. A acusação fora rápida e impiedosa, com a evidência fornecida por João formando a espinha dorsal de um caso que não deixava espaço para negociações de pleia. O homem que outrora desfilava em fatos caros, agora usava laranja de prisão e envelhecera 10 anos em 3 meses. Suas filhas gêmeas viviam com sua mãe, que reivindicara com sucesso a maioria de seus ativos restantes e as mudara para outra província para escapar do escândalo. Ângela dera à luz uma filha em dezembro, uma bela menina que ela chamara de Clara. O parto fora difícil, tanto fisicamente quanto emocionalmente, enquanto enfrentava a maternidade sozinha em um pequeno apartamento do outro lado da vila, sustentada apenas por benefícios sociais e a pensão mínima que o tribunal concedera dada sua infidelidade. A outrora orgulhosa filha do presidente da Câmara agora trabalhava meio período em uma mercearia, lutando para sobreviver enquanto cuidava de uma bebê cujo pai estaria na prisão até ela estar em idade escolar. A ironia não escapava a ninguém em Vale dos Cedros. Ângela, que sonhara em escapar para uma vida de luxo e sofisticação, em vez disso encontrara-se presa no tipo de pobreza que sempre desprezara. Sua família lentamente começara a falar com ela novamente, mas as relações permaneciam tensas e condicionais. O nome Moreira, outrora prestigioso em Vale dos Cedros, agora associava-se a escândalo e mau julgamento. João, enquanto isso, prosperara de maneiras que o surpreenderam até a si mesmo. O divórcio fora finalizado em janeiro, com Ângela recebendo muito menos do que esperara, graças ao acordo pré-nupcial e à evidência de sua infidelidade. A Construções Almeida conseguira 2 grandes contratos no rescaldo do escândalo, pois clientes apreciavam a integridade de João e a forma como lidara com sua crise pessoal com dignidade. Tiago ajustara-se à nova vida com notável resiliência. O rapaz inicialmente lutara com raiva em relação à mãe, mas João trabalhara cuidadosamente para ajudar seu filho a processar a traição
sem deixar que envenenasse sua visão de todos os relacionamentos. Eles se aproximaram ainda mais, passando noites trabalhando em projetos e fins de semana, explorando trilhos de caminhada ao redor de Vale dos Cedros. "Pai", disse Tiago em uma manhã de sábado enquanto trabalhavam na reconstrução do deck atrás de sua casa, "você acha que vai se casar novamente algum dia?" João pausou seu martelar e considerou a pergunta. Aos 40 anos, sentia-se mais velho e sábio, mas não amargo. A traição lhe ensinara o valor do julgamento cuidadoso, mas não destruíra sua capacidade de confiança. Simplesmente o tornara mais seletivo sobre quem a merecia. "Talvez algum dia", respondeu honestamente, "mas não até você e eu terminarmos de construir nossa nova vida juntos. Somos uma equipa bem boa como estamos." Carlos Lago tornara-se um amigo ainda mais próximo durante a crise, sua lealdade durante o período mais escuro, cimentando um laço que ia além da parceria nos negócios. Sua esposa, Sara, assumira algo como um papel protetor em relação a Tiago, garantindo que o rapaz se sentisse apoiado pela comunidade mais ampla, mesmo enquanto sua família nuclear fora destruída. A reconstrução da vida pessoal de João paralelizava sua abordagem aos projetos de construção, metódica, paciente e construída para durar. Ele juntara-se ao conselho escolar, tornando-se defensor de programas que apoiavam crianças de lares desfeitos. Criara um fundo de bolsas em nome de Tiago, ajudando estudantes locais a pagar escola técnica ou universidade. O Dr. Henriques aposentara-se em dezembro, vendendo sua prática a um médico mais jovem, mas permanecendo em Vale dos Cedros. Ele ocasionalmente juntava-se a João para um café, e suas conversas frequentemente tocavam nos desafios éticos de contar a verdade e nas maneiras inesperadas em que a honestidade podia levar à justiça. "Você fez a coisa certa", dissera o velho médico durante uma de suas conversas. "Foi preciso coragem para lhe contar a verdade, mas teria sido pior para todos se eu tivesse ficado em silêncio, incluindo para Ângela." João respondera. Viver uma mentira a estava destruindo, mesmo que ela não pudesse ver. A verdade deu-lhe uma chance de enfrentar a realidade e talvez se tornar uma pessoa melhor. Na primavera, Ângela de fato começara a mostrar sinais de crescimento pessoal, embora viesse a um custo tremendo. A luta da maternidade solteira e as dificuldades financeiras despojaram a entitlement e a superficialidade que caracterizavam sua personalidade há anos. Ela trabalhava duro em seu emprego, cuidava devotadamente de Clara e começara a frequentar sessões de aconselhamento para entender como fizera escolhas tão destrutivas. Ela ocasionalmente via João pela vila. Vale dos Cedros era pequeno demais para evitarem-se completamente. Mas suas interações eram breves e educadas. A raiva desaparecera, substituída por algo mais próximo de pena da parte dele e arrependimento da dela. Ambos haviam avançado além do ódio e da dor para um lugar onde podiam coexistir pacificamente enquanto viviam vidas inteiramente separadas. Tiago pedira para conhecer sua meia-irmã e, após consideração cuidadosa, João arranjara visitas supervisionadas. O rapaz era curioso sobre Clara, mas claro de que as escolhas de Ângela tinham consequências que afetavam seu relacionamento permanentemente. Ele era educado, mas distante durante as visitas, protetor de sua lealdade ao pai, enquanto mantinha decência humana básica em relação à mãe. Enquanto a primavera virava verão, João refletia sobre o ano que mudara tudo. A traição inicialmente parecera o fim do mundo, mas na verdade fora o fim de uma mentira que lentamente envenenava sua vida há anos. A verdade fora devastadora, mas ultimamente libertadora, permitindo-lhe construir algo autêntico e duradouro. De pé em seu deck reconstruído em uma noite, assistindo Tiago praticar futebol no quintal, João sentia algo que não experimentava há anos. Contentamento completo com sua vida como realmente era, em vez de como imaginara que fosse. A fundação era sólida agora, construída sobre verdade, integridade e o laço inquebrável entre um pai e um filho que sobreviveram às guerras juntos e emergiram mais fortes. Capítulo 9. Justiça servida. 2 anos após o ultrassom que revelara a verdade,
Vale dos Cedros absorvera completamente as lições do escândalo de Ângela Almeida e a vila avançara com a sabedoria coletiva que vem de testemunhar justiça servida de forma abrangente e justa. A história tornara-se algo como uma lenda local, um conto de advertência sobre as consequências da traição e as recompensas da integridade. Marcos Jardim permanecia na prisão federal com 5 anos restantes em sua sentença. Relatos de sua ex-esposa, Sofia, indicavam que ele se tornara um prisioneiro modelo, finalmente enfrentando a realidade de suas ações e consequências. Suas filhas prosperavam sob os cuidados de sua mãe, tendo se mudado para o outro lado do país onde podiam construir novas vidas livres do legado de desonestidade de seu pai. Ângela continuara sua lenta jornada rumo à redenção, embora permanecesse um caminho difícil marcado pelas consequências de suas escolhas. Ela fora promovida a gerente assistente na mercearia, uma conquista modesta que representava progresso genuíno em reconstruir sua vida. Clara era uma criança saudável e feliz de 2 anos que trazia momentos de alegria à existência desafiadora de Ângela. O relacionamento entre Ângela e Tiago evoluíra para algo civil, mas distante. O rapaz, agora com 16 anos e cada vez mais maduro, visitava sua mãe ocasionalmente, mas deixava claro que sua lealdade primária permanecia com seu pai. Ele crescera para se tornar um jovem que encarnava as melhores qualidades de João: integridade, ética de trabalho e lealdade, enquanto evitava a amargura que poderia ter consumido alguém que experimentara tal trauma familiar em idade mais jovem. Ela fez suas escolhas, dissera Tiago a seu pai, em uma noite enquanto discutiam se compareceriam à formatura de Ângela em um programa de negócios de uma escola comunitária. Posso respeitar que ela está tentando melhorar sem esquecer o que nos fez passar. Eles compareceram à cerimônia de formatura, sentando-se no fundo e saindo imediatamente depois. Ângela olhara pelo auditório e assentira em reconhecimento, entendendo que sua presença representava uma forma de encerramento em vez de reconciliação. Ela estava grata por sua testemunha de sua pequena conquista, mesmo sabendo que o dano ao relacionamento deles nunca poderia ser totalmente reparado. João encontrara o amor novamente, embora o abordasse com a deliberação cuidadosa que agora caracterizava todas suas decisões importantes. Perla Duarte era uma viúva que se mudara para Vale dos Cedros para ficar mais perto de seus filhos adultos. Ela era gentil, inteligente e compartilhava os valores de João de honestidade e trabalho duro. Seu relacionamento se desenvolvera devagar ao longo de 18 meses, com ambos entendendo a importância de construir algo genuíno em vez de apressar o compromisso. Tiago aprovava Perla, apreciando seu respeito por seu relacionamento com o pai e sua compreensão de que ela não tentava substituir sua mãe, mas adicionar algo positivo às vidas deles. Os 3 formaram uma unidade familiar confortável que honrava o passado enquanto construía para o futuro. A Construções Almeida crescera dramaticamente, expandindo-se para 3 províncias e empregando mais de 400 pessoas. A reputação da empresa por integridade tornara-se seu maior ativo, com clientes especificamente os procurando por causa do caráter de João. O escândalo que poderia tê-lo destruído em vez disso tornara-se prova de seus princípios e julgamento. Carlos Lago tornara-se um sócio pleno nos negócios, sua amizade aprofundada pelas provações que enfrentaram juntos. A esposa de Carlos, Sara, desenvolvera uma relação próxima com Perla, criando um círculo social que apoiava ambos os casais enquanto respeitava suas necessidades e limites individuais. O Dr. Henriques, embora aposentado, permanecia uma figura respeitada em Vale dos Cedros, frequentemente citado como exemplo de integridade profissional, que escolhera a verdade sobre o conforto quando enfrentara uma situação difícil. Sua coragem em revelar a decepção de Ângela prevenira anos de decepção adicional e permitira que todos envolvidos enfrentassem a realidade e fizessem escolhas melhores. Paulo Henriques
O investigador privado que ajudara João a reunir evidências tornara-se algo como uma celebridade local, com outros cônjuges traídos buscando seus serviços baseados em seu trabalho minucioso e profissional, no caso Almeida. Ele desenvolvera uma reputação por discrição e competência que o tornara o investigador de referência para assuntos familiares sensíveis em toda a região. Em uma noite quente de sábado em junho, exatamente 3 anos após a revelação do ultrassom, João estava em seu deck, o mesmo deck que reconstruíra durante o período mais escuro de sua vida, cercado pelas pessoas que provaram sua lealdade e valor. Carlos e Sara estavam lá com seus filhos. Perla ajudava Tiago a se preparar para seu último ano do ensino secundário. José Duarte, seu advogado, passara com sua família para o churrasco que se tornara uma celebração anual de sobrevivência e renovação. Enquanto João observava essa reunião de relacionamentos genuínos construídos sobre verdade e respeito mútuo, refletia sobre a jornada que o trouxera a esse momento. A traição que quase o destruíra ultimamente o salvara de uma vida construída sobre mentiras. A dor que parecera insuportável levara a crescimento e sabedoria que ele não ganharia de outra forma. Algum arrependimento? Perguntou Perla, juntando-se a ele no corrimão do deck enquanto o sol se punha sobre Vale dos Cedros. João considerou a pergunta seriamente, como fazia com todas as perguntas sobre os últimos 3 anos. Sobre confiar demais inicialmente? Não. Sobre como lidei com a verdade quando a aprendi? Não. Sobre as consequências que se seguiram? Não. Ele olhou pelo quintal, onde Tiago mostrava ao filho mais novo de Carlos como balançar corretamente um taco de beisebol, a mesma instrução paciente que João recebera de seu próprio pai décadas atrás. O ciclo de influência positiva continuava, inquebrantado pela traição que ameaçara envenenar tudo de bom em sua vida. O único arrependimento que tenho, continuou João, é que precisou de uma crise para me mostrar a diferença entre a vida que pensei que queria e a vida que realmente precisava. Mas mesmo isso não foi realmente um erro. Foi educação. Enquanto a noite se encerrava e seus amigos partiam, João sentia a profunda satisfação que vem de sobreviver ao pior e construir algo melhor dos destroços. Ângela e Marcos pagaram o preço completo por sua traição, não através de vingança, mas através das consequências naturais de suas escolhas e da justiça que segue quando a verdade substitui as mentiras. A fundação era sólida agora, construída sobre rocha em vez de areia. Qualquer que fosse o futuro, João sabia que estava pronto para ele, cercado por pessoas cujo amor era genuíno e cuja lealdade fora testada e provada. Justiça fora servida, não através de ódio ou amargura, mas através do simples ato de recusar viver uma mentira e insistir que ações têm consequências. Em Vale dos Cedros, a história de João Almeida tornara-se mais que uma lenda local. Era prova de que integridade, paciência e julgamento cuidadoso podiam triunfar sobre decepção, traição e egoísmo. O homem que perdera tudo ganhara algo mais valioso, uma vida construída sobre verdade, cercada por pessoas dignas de confiança e ancorada pelo conhecimento inabalável de que enfrentara o pior e emergira vitorioso. O ultrassom que revelara a mentira ultimamente entregara a verdade que libertara todos, e no final, essa verdade valera cada momento de dor que custara para ser descoberta. E aí está, mais uma história chega ao fim. O que você achou? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se gostou dessa história, considere se juntar à nossa comunidade inscrevendo-se. Significa o mundo para nós. Para mais histórias como essa, confira os vídeos recomendados na tela. E vejo você lá.